Bom, voltando aqui, né? Eu só. Beleza. Bom, como eu estava dizendo, depois que a gente calcula a potência da nossa bomba, a gente ainda tem que dar uma determinada margem aí de segurança. A gente vai ter que fornecer essa margem de segurança para a sua bomba, seguindo essas considerações aí, ó, 50% para bombas até 2 HP. Então, o que é isso aí? Ah, se eu peguei uma bomba se eu peguei uma bomba e ela deu 1 HP, então vocês vão ter que necessariamente fornecer esse acréscimo de 50%. Então, 50% de 1, 0,5, né? Então, a potência de vocês seria 1,5 HP, um exemplo bem simples, né? De 2 a 5 HP, a mesma coisa, você vai dar esse acréscimo aí de 30%. Então, vamos supor que você pega e multiplica por 1,3. O valor da sua potência que você achar, você multiplica por 1,3. De 5 a 10, multiplique o valor que você achar por 1,2. De 10 a 20, multiplique lá por 1,15, né? E acima de 20, multiplique por 1,1. E aí você vai ter a potência que você vai chegar lá num comprador, né? E vai solicitar para ele. E aqui, o detalhe é que está em horsepower, né? Essas margens aqui. Normalmente é aquela fórmula que eu falei, peso específico, vezes vazão, vezes altura manométrica, dividido por 75 sobre N, ela te dá em cavalo-vapor. Então, um cavalo-vapor é igual. Então, vamos supor que você achou lá sua bomba com potência de 100 CV, né? Então, achei com uma potência de 100 CV, por uma regra de 3, você obtém quanto seria isso em horsepower, né? Você vai multiplicar 100 por 0,986 e aí vai dar 98,6 horsepower, não é isso? Se você encontrasse uma potência aí com 100 CV, vamos supor. Então, é detalhe simples aí. E depois sair num fabricante lá, ou numa empresa que vocês vão comprar a bomba e solicitar com essa especificação. Ah, eu quero a bomba com tal potência aqui para tal altura manométrica, né? Tal vazão. E aí ele vai te dar a bomba, as bombas que ele tem disponível e você vai decidir a que você vai desejar ter. Bom, comercialmente, vocês têm aí em horsepower, né? Tipicamente esses tipos de bombas aí, ó. 1/4, 1/3, meia, 3/4, de 1 horsepower, 1,5, 2 e assim vai até 250. Só que em algumas ocasiões, vamos supor essa obra de transposição de São Francisco, provavelmente tem bombas lá com uma potência bem maior, né? E aí você faz uma encomenda junto à fábrica, nesses casos aí de bombas com potências muito maiores, e eles vão lhe fornecer uma com algumas condições. Aí tem a bancada hidráulica de vocês, a gente até trabalhar um pouquinho para verificar. É claro que daí não pode variar, né? Seria interessante variar ali a rotação da bomba, mas a bancada hidráulica que tem lá no laboratório não permite. Mas é bom ver. E quando vocês fizerem lá os cálculos de vocês, normalmente você vai buscar otimizar ele. Você tem esse gráfico aí que tem custo da tubulação, custo de energia e custo total do sistema. O que é que ele faz aí? Isso aqui é bem simples de fazer, né? Parece um gráfico chato de fazer, difícil, mas basicamente você só é somar aqui esses valores de custos para cada tipo de diâmetro, né? E obtém aquela curva de cima. Ele basicamente somou a linha azul com a linha vermelha e obteve aquela linha verde ali, ó, no eixo Y, no caso, né? É bem simples aí, não tem muito mistério não de fazer um gráfico desse. Mas aqui ele está analisando o custo. É algo que vocês podem fazer para um TCC, para algum trabalho desses, uma análise de custos aí de implantação de tubulação, né? De sistema elevatório, entre outros aí. Aqui a gente chega em um tema extremamente importante, né? É uma equação simples, mas essencial se você souber o que está fazendo com ela aqui. Então, isso aqui, ó, é o diâmetro. Imagine que você tem um sistema, você vai projetar o sistema do nada. Um contratante te falou, ó, eu quero abastecer esse prédio, ele vai ter uma população de X, vai ter X apartamentos aí, me diga o que é que eu vou ter que ter de hidráulico dele, né? E aí você vai ter uma demanda,
você vai saber a vazão, então a vazão que você sabe, só que por diâmetro você não sabe, né? Você não sabe que diâmetro vai ter na sucção, que diâmetro vai ter no recalque. Então tem esse equacionamento aqui, ó, fórmula de Bress, que ele te dá uma ideia do diâmetro que você pode adotar para o seu sistema. E o que é que ele está te dizendo aqui? Se você adotar esse coeficiente, então um valor aí adimensional, tipicamente utiliza ele como se fosse 1,2 vezes a raiz da vazão, isso vai lhe dar aproximadamente o diâmetro de recalque. Aí eu falei, pô, se eu tenho o diâmetro de recalque, como é que eu acho o diâmetro da sucção? Aí vocês lembram daquela lógica, o diâmetro da sucção é um diâmetro acima do diâmetro do recalque, né? Então, se eu achei o diâmetro de 100, esse DR aí que vocês acharam, o diâmetro do recalque, eu achei ele como 100 milímetros, você, vou adotar o diâmetro da sucção de 125 milímetros. Então, você já tem os dados, né? Você vai ter o comprimento da sua tubulação, você vai ter a vazão e você vai ter os diâmetros. Aí você já consegue aplicar aqueles equacionamentos que a gente já viu. Porque você vai saber o tipo de material também que você vai provavelmente adotar, né? E aí você consegue calcular as perdas de carga do seu sistema, entende? Então esse equacionamento aqui, ó, simplesmente ele vai lhe dar a base praticamente toda para você iniciar seus cálculos. E é por isso que eu digo que tipicamente eu adoto três opções, né? Eu calculo esse diâmetro de recalque aqui e obtenho o valor dele de 100, por exemplo. Aí eu adoto o diâmetro da sucção de 125, né? Só que eu adoto também um diâmetro acima e um abaixo para recalque e sucção, entende? Então, eu faço também um diâmetro de recalque para 125 e o diâmetro de sucção de 150 e também faço o inferior para eu ter três opções e avaliar dentre essas três a que me fornecer um valor que eu achei ideal, entende? Baseado nos custos energéticos que eu vou ter no meu sistema. Então, é o que eu digo para vocês, é aquela questão de o cara te pede um serviço, você segue o manual certinho como tem que ser feito, mas você poderia ter feito mais, né? Então, esse a mais que eu digo é você tentar verificar diâmetros diferentes também. Você propor algumas opções diferentes para, dentre elas, escolher aquela que melhor se adequa, né? Só que isso aqui, ó, é para bomba em funcionamento contínuo, 24 horas por dia. Então, não tem aquele volume que eu disse para vocês, vamos dizer, 100 metros cúbicos por dia, vocês precisam atender. Um valor bem chutado, né? Só chutado mesmo. E você divide isso ao longo de um dia. O que é que você vai dividir isso? Vai dividir os 100 metros cúbicos, né? E quantos segundos tem no dia? 86.400. Você vai dividir, você vai ter lá uma vazão por segundo e você vai precisar suprir o seu sistema para que ele forneça esse volume de 800 ao longo de um dia. Só que sua bomba ela não vai operar 24 horas por dia, porque daquelas questões que eu falei com vocês do horário de pico, de custos energéticos. E aí a gente tem esse outro equacionamento aqui, ó. Esse sim, que é o que vocês vão mais utilizar para propor esse diâmetro de recalque inicial. Então, o que é que ele considera aqui? Ele vai considerar o número de horas que sua bomba vai estar operando. Então, você vai decidir, ó, eu quero que minha bomba opere de 8 da manhã, de 9 da manhã até meio-dia. Então, ela vai operar 8, 9, 10, 11, 12 horas. Então, daqui a pouco, vai operar 5 horas pela manhã, vai operar 5 horas pela tarde, vai operar 10 horas ao longo do dia, né? Então, eu vou botar ali no X, eu coloco 10 vezes a vazão e ele vai te dar lá um diâmetro de recalque aproximado, né? Em função dessa vazão que você vai adotar. Qual a diferença para aquela anterior? Como aquela era ao longo de um dia todo, provavelmente ali, a sua vazão ali, que você está adotando naquele sistema, ela seria um pouco menor, não é isso? Porque você, imagina que você tem que atender o mesmo volume, os mesmos 100 metros cúbicos, mas por atender em 24 horas esse volume de 100, a vazão que eu tenho que suprir por segundo é menor do que se eu tivesse que atender esse sistema em 10 horas, entende? Porque eu vou ter que atender os mesmos 100 metros cúbicos, só que em um tempo reduzido. A única forma disso acontecer é sua vazão sendo maior, não é isso? Então, não sei se consegue fechar, mas com um pouco de lógica vocês deduzem. Professor, só uma pergunta aí. Esse Diga, X aqui tem que ser adotado em horas, então? em horas. Então a vazão também tem que passar para horas ali, então, para dar a resposta certa, né? Não, a vazão é em metro cúbico por segundo, é porque isso aqui é uma fórmula empírica, né?
Isso aqui é uma fórmula que perguntou. Quem foi que perguntou aí? Wagner. Ah, o Wagner. É porque a vazão aqui em metro cúbico por segundo. Eu sei que parece um pouco contraditório isso, né? Mas é uma equação empírica. Então, eles fizeram estudos aleatórios lá e identificaram isso, né? A vazão aqui não é em metro cúbico por hora, não. Em algum momento eu devo mostrar ela, mas é em metro cúbico por segundo. Só um momento aí. Em algum momento eu devo chegar lá nas unidades. Mas o tempo é em horas e a vazão em metro cúbico por segundo. É porque se você parar para ver, Wagner, ali está elevado a 0,25, tá vendo? E a vazão aqui, ela está elevada bem. Então, é uma equação totalmente empírica, entende? Empírica quer dizer que eles fizeram testes e identificaram, dentre esses testes, os melhores expoentes para uma determinada situação. Então, não necessariamente ele segue aquela lógica que a gente via lá em análise dimensional, né? Para obter um determinado, para obter tudo somando corretamente, né? A gente só podia somar metro com metro e tudo mais. Aqui ele fez uma equação empírica com unidades diferentes e obtém o valor ali do diâmetro em metro. Então ele joga o x em horas, a vazão em metro cúbico por segundo e o diâmetro 100 metros ali. Depois a gente vai ver uns exemplos. A gente vai ver uns exemplos dele aqui. E aí chega, né? Tem um exemplo. Eu sei que eu falei demais, depois a gente vê mais coisas aí. Então ele pede para dimensionar essa linha de recalque a seguir e calcular a potência do motor para algumas condições que ele dá. Vazão de 30 litros por segundo, período de funcionamento 24 horas. Então isso aqui é importante, porque, né, se ele diz que é 24 horas, quando a gente adotar aquele diâmetro lá, a gente vai adotar aquele diâmetro com aquela fórmula inicial, né? 1,2 vezes raiz de Q, direto. Altura de sucção 2,5, altura de recalque 37,5, comprimento de trecho de sucção 2,5, comprimento de trecho de recalque 37,5. Isso aqui não ficou muito bom, né? Que parece que está retinha. Parece que a altura de sucção é igual ao comprimento, mas nesse caso só foi chute de exercício mesmo, pessoal. Não pensa que é a mesma coisa, não. Coeficiente Williams 100, rendimento global, aquele N lá da potência da bomba, de 0,7. E aí ele dá as características do sistema, algo mais ou menos assim. E ele diz que ele vai ter uma válvula de pé com crivo, curva de 90, válvula de retenção, duas curvas de 90, registro de gaveta e saída da canalização. Esses dados aqui são essenciais para vocês calcularem a perda de carga localizada, né? Aí eu vou fazer aqui no Excel mesmo. Deixa eu ver aqui como é que... Bom, ele deu a vazão de vocês aí, então eu não vou fazer muito detalhado aqui não, né? Depois eu ajeito aí. Altura de sucção, ele está dizendo em metros. Ele dá o comprimento da sucção e o comprimento do recalque iguais à altura lá, né? Mas não é para ser assim, não, tipicamente. E quando ele dá o coeficiente de Raswinnes, a gente já sabe que equação a gente vai utilizar para o cálculo das perdas de carga, né? C igual a 100. E o rendimento, ele diz que é 70%. Então, quando você entra lá naquela equação, ele vai ter que ir em decimais, viu? Então, 70 dividido por 100, que vai dar o 0,7. Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer aí,
converter essa vazão aqui de litro por segundo para metro cúbico por segundo, não é isso? Metro cúbico por segundo. Então, para converter de litro por segundo para metro cúbico por segundo, facinho, só dividir por 1000. Então, vocês obtêm essa vazão aqui, ó. O que é que ele está te dizendo aí? A cada segundo, você está mandando 30 litros para aquele sistema, né? Você está mandando 30 litros, ou esse 0,03 metros cúbicos por segundo. Foi o que eu falei ali ao longo de um dia, ó. Imagine se fosse esses 30 ao longo de um dia todo, de 86.400 segundos, né? Você vai ter lá toda a vazão que vai estar chegando nesse sistema, se você adotasse desse jeito. Se você tivesse que operar em 10 horas para esse mesmo volume, essa vazão teria que ser muito maior, entende? Para alcançar o mesmo volume em um tempo menor. Então, se entender um pouco isso, já resolve boa parte dessas questões de bombas aí. Bom, eu tenho aqui, o que é que me falta, né? Eu tenho que ter o diâmetro na sucção, você vai ter que ter o diâmetro na sucção e o diâmetro no recalque. Ali está aparecendo do lado, deixa eu voltar aqui naquela equação, né? Então, como ele disse que o período de funcionamento é 24 horas, a gente pode adotar diretamente essa fórmula aí, ó. O diâmetro é esse K vezes raiz de Q. Então, se vocês colocarem aí, o diâmetro do recalque é igual a 1,2 vezes a nossa vazão em metro cúbico por segundo, né? Elevado a 0,5, que é a mesma coisa de raiz. Vocês vão obter algo nesse sentido aí, 0,207. 0,207 metros, né? Então, isso aqui está em metro. O diâmetro de sucção, que nem eu falei com vocês, é o diâmetro imediatamente superior, né? Você pode adotar esse diâmetro aqui como se fosse 200 milímetros, aproximadamente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem aproximadamente, eu vou colocar em termos de valores aqui. E o diâmetro da sucção, eu falei para vocês que é o diâmetro imediatamente superior. Vamos supor que seja 250 milímetros. E o diâmetro do recalque eu vou adotar como se fosse esses de 200 milímetros aqui. Viu? Pronto. Beleza, eu tenho os dados de diâmetro, tenho os dados de comprimento, tenho as alturas. Eu tenho que calcular as perdas de carga distribuída e localizada. A fórmula que ele deu ali, como ele deu o valor de C, de Haas-Williams, então a fórmula é aquela Q elevado a 1,85. Professor, no caso do diâmetro de recalque, eu adoto o imediatamente inferior. No caso, ali deu 207 e o senhor adotou 200. Você vai adotar o diâmetro, porque esse é um valor inicial, entende? Lembra aquela questão que eu falei de você adotar 3 valores? Assim, então primeiro você adota 200 e 250. Você pode adotar também 250 para o recalque e 300 milímetros para a sucção. E pode adotar também 150 milímetros para o recalque e 200 para a sucção. Consegue visualizar? Aqui Entendi. É um valor comercial, entende? Tá, mas seria mais ou menos isso. É a Jéssica, né? Isso, Jéssica. Ó, Jéssica, esse valor que a gente tem de diâmetro, ele é um chute aproximado.
o que vocês vão ter que fazer é procurar o diâmetro comercial que vocês têm, o diâmetro interno, entende? Porque é a vazão que vai estar passando dentro da tubulação. Então, você vai ter que ir no catálogo lá dos fabricantes e verificar qual é o diâmetro aqui, próximo de 200 milímetros, e o diâmetro interno X. Então, eu vou adotar esse valor aqui. E para o diâmetro de sucção, eu adoto o valor imediatamente superior a esse que eu adotei. Só que, se você quiser fazer um projeto melhor, você não se atém a dimensionar só para esse valor que você já adotou inicial, mais próximo. Você adota um diâmetro acima para o recalque e, consequentemente, para a sucção, né? E um diâmetro abaixo. Então, você, ao invés de fazer um cálculo, você vai fazer 3. Consegue entender? Sim, sim. É porque depois, quando você calcular lá sua bomba operando, a potência dela e tudo mais, o custo energético, você vai ver que às vezes tem uma variação dos custos associados a isso, quando você calcula por essas 3 condições diferentes. Aí é bom ter esse cálculo, né? Fazer 3 cálculos diferentes. Tá bom, obrigada, professor. Boa. Então, vezes L sobre D elevado a 4,87. Bom, a fórmula de Haas-Williams é mais ou menos essa aqui, né? Então, você tem a fórmula de Haas-Williams dada por esse equacionamento. O que a gente precisa aqui calcular são as perdas de carga. Ou, aqui é o que, rapaz? QHF. Isso aqui é a perda de carga, desculpe. A perda de carga é dada por esse equacionamento aqui de Haas-Williams, né? Então, a gente tem que calcular perda de carga distribuída e localizada. Eu vou colocar aqui um HFD na sucção. Então, aqui é uma perda de carga distribuída na sucção. Eu vou botar um HFDR, quer dizer, perda de carga distribuída no recalque. Eu vou botar aqui um lock de localizado, HF perda de carga localizada na sucção e perda de carga localizada no recalque. Vou aproveitar até a fórmula que já tem aqui, né? No Excel, vezes é o asterisco. A vazão aqui em metro cúbico por segundo, que a gente calculou. O C, esse de 100. O comprimento da sucção é esse LS aqui, né? E o diâmetro na sucção é esse aqui, DS, né? Elevado a 4,87. Beleza. Depois eu vou dar uma conferida se está tudo ok aí, né? Vou copiar essa fórmula. A diferença é que agora no recalque, o nosso diâmetro é diferente. Então, eu vou ter o quê? Um comprimento no recalque diferente também, né? Vou ter um diâmetro no recalque diferente. Só que nesse caso aqui, a gente está adotando esse 0,2 aqui, a questão de cálculo. Então, a vazão permanece a mesma. O C aqui, o mesmo. O comprimento eu já mudei. E o diâmetro do recalque eu já mudei, né? 0,2. Bom, tem esses dois aí.
e agora eu tenho a perda de carga localizada na sucção e no recalque. Como é que vocês vão calcular isso? Vocês vão ter que ver as peças. Eu tenho a válvula de pé com crivo e uma curva de 90. Então, pelo comprimento equivalente, essa válvula de pé com crivo aqui, ó, eu vou colocar aqui só o L equivalente, viu? Então, isso aqui é pelo método dos comprimentos virtuais. Seria o comprimento que equivaleria a essa válvula de pé com crivo com o diâmetro que ela tem. Então, aqui tem 65. Então, 65. A curva de 90, 4,1 metros. A válvula de retenção, cadê? 16 metros. Curva de 90, 3,3 e dá 6,6, né? Então, é igual a 3,3 vezes 2, porque tem 2. Registro de gaveta aberto, 1,4. E a saída de canalização, 6 metros. Se eu somar aqui, dá 30 metros. E aqui, 69,1. Bom, o que é que eu queria que vocês vissem com isso ali, ó? Por esse método dos comprimentos equivalentes, quando vocês fazem isso, a canalização de sucção deu 69,1 metros. E tá vendo que a canalização de sucção aqui, ó, tem 2,5 metros, né? Então, isso aqui é para vocês verem a importância de calcular a perda de carga localizada em tubulações. Porque a perda de carga causada em tubulações de sistemas elevatórios, as localizadas, às vezes, são muito maiores do que a distribuída. Esse caso aqui é um exemplo claro. A perda de carga causada por essa válvula de pé com crivo e a curva de 90 deu 69,1 metros. Enquanto que o comprimento da tubulação, ele tem o quê? 2,5 metros nesse caso. Eu vou aproveitar aqui a mesma fórmula, só para vocês notarem a diferença, né? Que a fórmula é praticamente a mesma. Vocês vão adotar a mesma coisa, basicamente. O que vai mudar é que esse comprimento aqui, ó, eu posso adotar esse comprimento equivalente que a gente tem na sucção. O diâmetro é o mesmo, né? O 25, a vazão é a mesma. A única coisa que muda é o que a gente adotou de comprimento. E aí eu peguei aquele outro lá. No recalque é a mesma coisa, eu só vou alterar a célula aqui do comprimento, ó. Esse B7 aqui, ó, que é 37,5, né? Eu posso pegar e arrastar aqui, ó. E pegar esses 30 metros ali no caso. Então, basicamente, eu calculei a mesma coisa, só que eu calculei pelo aquele método dos comprimentos equivalentes. O que é que vocês poderiam fazer de diferente aqui? Deixa eu ver, perda de carga distribuída na sucção e localizada na sucção, né? Se você somar a perda de carga total na sucção, dá aquilo ali. Perda de carga total no recalque vai ser igual a essa perda de carga distribuída no recalque mais essa perda. Estou botando vírgula, é ponto e vírgula.
Pronto. Então, a distribuída na sucção é esse 0,19008, né? E a localizada é esse 0,55. Por que esse método dos comprimentos equivalentes é interessante, né? Vocês viram que deu esse valor aí. Então, vamos supor que eu pegue a mesma fórmula aqui que eu já tenho. Então, peguei exatamente a mesma fórmula. Só para comparação aqui. E onde tinha um L, onde tem um comprimento, você pode colocar simplesmente o comprimento da tubulação de sucção mais o comprimento equivalente que você obteve na sucção. Está vendo que esses valores aqui deram iguais? Exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu apliquei numa fórmula só. O que foi que eu fiz de diferente? Eu somei aqui o comprimento que eu tenho na sucção. Aqui está... pronto. Com esse comprimento que eu tenho aqui, ó, no recalque. Desculpe, no recalque, que o comprimento equivalente que eu tenho. Então, eu peguei esse comprimento real da sucção com esse comprimento equivalente, esse virtual que eu tenho, e joguei direto na fórmula. E deu exatamente o mesmo valor, 0,19808. A mesma coisa eu faço para essa outra fórmula aqui, do recalque, onde tem um comprimento aqui, ó, esse B7. Eu só vou abrir um parêntese e somar com esse outro comprimento que eu já tenho aqui, equivalente. E dá exatamente o mesmo valor, tá vendo? Então, para cada uma delas aí, deu exatamente o mesmo valor. Esse 0,19 e 0,55, né? Se eu somo os dois, eu tenho isso aí, que é a perda de carga total do seu sistema. Então, a perda de carga total, perda de carga distribuída, mas localizada, né, na sucção e no recalque. Beleza. Se você tem a perda de carga, você tem altura geométrica, que é o HS mais o HR. A gente já tem praticamente todos os dados para calcular a potência da bomba. Altura manométrica é igual a altura geométrica, né? Mais HF total aqui do sistema. Então, o HGL de vocês é o quê? Altura do recalque mais altura da sucção. Então, isso aqui é o HGL, altura do recalque mais altura da sucção. A perda de carga total, eu achei aqui, 0,75132, né? Nisso, vocês obtêm que a altura manométrica de vocês é esse 40,75 metros. Então, achei aqui a altura manométrica de 40,75. Ok, agora o que vocês têm que fazer é calcular a potência da bomba. Então, a potência, eu vou fazer ela em cavalo vapor mesmo, CV, é igual ao peso específico da água, que é 1000, né, em quilograma-força por metro cúbico, vezes a vazão, 0,03 ali, vezes a altura manométrica a gente acabou de achar, dividido por 75 vezes o rendimento da bomba. O rendimento foi 0,7. Pronto. Então, com isso, vocês teriam mais ou menos a potência da bomba. Seria esse 23,5
28, né? Só confirmar aqui que eu não... Para ver se algum cálculo não ficou passado aí, né? Mas está tudo certinho mesmo, 23,28. Então, você obteve isso aqui de potência da bomba. Deixa eu voltar aqui na apresentação, né? Eu não sei o que é que vocês estão vendo aí. Bom, a nossa deu ali para bombas acima de 20 HP, né? Da gente está acima do 20 HP ali. Então, vamos ver ali como é que ele seria em horsepower, né? Em horsepower, você tem que 1 CV é 0,986, 1 CV. HP, né? Então, esse valor aqui em CV vai ser XHP, né? Basicamente, você vai ter que multiplicar 23 vezes esse 0,986 aqui. Seria esse 22,9605 HP. É maior que 20, né? Então, a potência que você teria que ter é você pegar essa potência aqui em HP é igual a esse 22 que a gente achou, vezes o acréscimo. Eu não sei se aparece aí na tela de vocês, eu coloquei aqui na apresentação, ó, o acréscimo para bombas com acima de 20 HP é de 10%. Então, vocês têm que multiplicar isso aí vezes 1,1. Nisso, a bomba de vocês, para o sistema que tem aí proposto, teria que ter cerca de 25 HP de potência, né? Aí vocês têm que ir lá no fabricante, verificar as condições no catálogo, né, do fabricante, verificar as bombas que atendem a essas características aí que vocês têm de vazão e de altura manométrica, e provavelmente vai chegar numa bomba com essa potência aí, de cerca de 25 HP, né? Aí tem que ver se está em cavalo vapor. Aí vocês vão olhar os catálogos, para frente a gente vai ver alguns deles aí. Vou retornar aqui para a aula para ver. O que eu multiplico por 1,1, professor, é o 22,96. Isso. Não, porque 23. 96 eu converti de cavalo vapor para horsepower. Então, de horsepower, deixa eu parar aqui a apresentação. Tá vendo essa questão aí, né? O slide. Sim, o slide da aula, isso. Para bombas acima de 20 HP, você tem que dar um acréscimo de 10%. Então, eu multipliquei aquele valor que a gente achou da potência por 1,1, entende? 10%. Então, para eu dar o acréscimo de 10% daquela potência, eu só tenho que multiplicar por 1,1. Deu para entender aí o que foi feito? Entendi. Obrigada. Professor, Diga. Normalmente a bomba vem em HP ou em watts? Você vai olhar os catálogos dos fabricantes. Eu normalmente vejo em cavalo vapor e HP e horsepower, mas normalmente eu vejo em CV. Então, por isso eu costumo calcular em CV. Entendi. Obrigado. Basicamente, você vai encontrar em CV, mas é só conversão de unidade, viu? O que tiver, você pode fazer só de um jeito. Aprenda a fazer do seu jeito, de CV, de watts. O bom de você fazer em watts é porque, daquela questão que eu falei, na hora que você estiver calculando os custos, fica mais fácil de você calcular, né? Porque a conta de energia você tem quilowatt-hora. Então, quando você fizer as conversões, aí fica bem fácil de multiplicar, fazer as multiplicações para ver o quanto que você vai gastar de energia. Então, se você quiser calcular em watts, por essa questão de custo, é melhor. Assim, mas para catálogo de fabricante, tipicamente você vai ver em CV, em cavalo vapor. Eu costumo calcular em CV mesmo.
ir para custo e depois eu faço as conversões lá. Vou continuar aqui para ver de onde eu parei, né? Peraí. Mas isso ó, foi para o sistema operando 24 horas por dia. Então, se ele fosse operando menos horas por dia, 10 horas, 12, a gente teria que utilizar outra fórmula lá para o cálculo do diâmetro.